Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Excel VBA oferecido pela Treinar Minas. Continuando nossos estudos sobre as estruturas de controle da linguagem VBA, hoje nós vamos conhecer uma estrutura de tomada de decisão que permite a escolha de um percurso mediante avaliação de um número determinado de condições. Podemos dizer que é algo que você consegue fazer com a estrutura que nós aprendemos anteriormente, que é a estrutura dos ifs, né? Utilizando-se das condições e a avaliação dos valores, quando verdadeiros e quando falso. Porém, à medida que você tem um número maior de decisões, de condições a serem avaliadas, o se torna mais trabalhoso, mais cansativo, né? O código ele se estende muito. Então, nós temos uma outra função que seria aí paralela à estrutura do if, que são as estruturas do select case, que cada situação, na verdade, se torna um caso. Então, caso você tenha uma determinada situação, ele vai executar e lhe dar o resultado específico àquela condição. Caso contrário, você pode ir criando novas situações. Ela é uma estrutura de maior utilidade para evitar exatamente as condições que o if oferece, porque você teria que encadear vários ifs um com o outro, né? Então, podemos dizer que a estrutura do select case ela nos dá um maior grau de legibilidade e a simplicidade na construção do seu código, né? Vamos entender um pouco a sintaxe da estrutura do select case. Então, percebam que nós temos então a estrutura iniciada pelos comandos select case, ou seja, vou selecionar uma situação, né, que no caso vai ser a expressão a ser avaliada, né, a nossa condição. Okay? Essa estrutura ela é iniciada pelo select case e terminada com end select, assim como a gente tem também na estrutura do if, que começa com if e finaliza com end if, né? Internamente a ela, nós vamos criando então os cases separados. Então eu tenho aqui o primeiro case que vai ter o valor da expressão que foi avaliada pelo select, ok? E caso esse valor seja compatível com a expressão que foi avaliada, então ele vai executar algumas instruções que você irá determinar, ok? Se dentre os casos que você colocou, nenhum dos valores da expressão, né, é atendido pela expressão que foi avaliada pelo select case, então você também tem a possibilidade de criar o case else, ou seja, caso nenhuma das situações que foram avaliadas não sejam atendidas pela expressão avaliada, então nós temos aqui o caso else, o caso se não for nenhum dos cases atendidos anteriormente. Então nós colocamos aqui as instruções, né, que são realizadas na situação residual, ou seja, o que restou de todos os casos que foram avaliados pelo select case. Ok? Então, nós vamos criar agora um exemplo prático para entender a aplicação dessa estrutura. Então, para isso, nós vamos acessar a nossa aba Desenvolvedor, entrar no editor do Visual Basic e, como a gente já está habituado, né, é necessário criar um módulo para que nós possamos executar essa função. Ok? Bom, então vamos construir aqui uma subrotina que vai fazer a avaliação, por exemplo, de uma idade, que vai determinar, por exemplo, se o valor daquela idade, a classificação etária é criança, é um bebê, é um adolescente, um jovem, enfim, só para a gente poder entender essa avaliação. Então, vamos criar uma subrotina, vamos chamar essa subrotina de idade, ok? A subrotina ela não vai receber nenhum valor, né? Então só parênteses vazio. Muito bem, então vamos iniciar declarando então uma variável que vai receber o valor da idade, ok? Então vou colocar de valor, vai ser do tipo inteiro, por se tratar de uma idade, de um valor numérico inteiro, ok? Muito bem, declaramos. Agora vamos então criar aqui uma instrução que essa variável vai receber o valor de uma idade qualquer. Então, nós vamos informar que a variável valor, né, vai receber
Aí nós vamos entrar com a instrução input box, que nos permite aí a solicitação de um valor, né? Então, ao executar o input box, ele abre uma caixa de mensagem, né, com uma mensagem específica, solicitando que você entre com um valor. Esse valor, obviamente, vai ser armazenado na memória dentro da variável que nós aqui declaramos como valor, ok? Então, na sintaxe do input box, nós vamos abrir parênteses, abrir aspas, e aí nós vamos colocar aqui uma mensagem solicitando que entre com a idade. Ok? Então, ele vai solicitar essa idade, certo? Vou fechar aspas, vou fechar parênteses. Vejam que eu utilizei aqui o input box no seu modo mais simples, assim como a gente já também aplicou o message box, o irmão do input box que só exibe uma mensagem. Tá? Mais adiante, vocês vão ver um vídeo que vai detalhar os parâmetros, né, que tanto o message box como o input box utilizam. Aqui é apenas para o teste aplicado à estrutura do select case, ok? Muito bem, então até esta linha nós vamos então solicitar ao Excel que ele nos solicite a entrada de um valor, né, que aqui está representando uma idade, certo? Depois que esse valor foi armazenado, né, depois que essa idade foi guardada dentro da variável valor, nós vamos então iniciar a estrutura do select case, né, que vai fazer uma avaliação sobre o valor que eu digitei, né, lá no input box. Então, seguindo a sintaxe que a gente aprendeu, né, nós iniciamos a estrutura com select case, certo? E logo à frente, aí, após o case, nós informamos para ele qual é o valor que está sendo avaliado, ou seja, a expressão, né, a variável, o valor, enfim, qual vai ser a situação que vai ser avaliada por cada caso. Então, aqui no nosso exemplo, né, o que está sendo avaliado é o que foi guardado dentro da variável que declaramos chamada valor, ok? Muito bem. Então, iniciamos o select case. Vou dar um tab aqui para criar essa hierarquia, tá? Bom, então agora dentro do select case, nós vamos definir como vai ser a avaliação desse valor, né, do que está armazenado dentro desse valor, certo? Então, nós vamos aqui iniciar o primeiro caso com apenas o comando case, certo? E como eu quero definir uma instrução, por exemplo, eu quero colocar aqui como primeiro caso que ele avalie se o que está armazenado na variável valor é até 3 anos, ou seja, então se eu colocar 0, 1, 2 ou 3, né, ele vai entender que esse primeiro caso aqui que eu estou aplicando, que no caso vai ser um bebê que ele vai ter que nos informar. Então, quando você for definir, né, uma margem para este valor, né, colocar uma margem entre um número e outro, ou até, ou maior que, ou menor que, é necessário que você utilize, né, juntamente ao case, o comando is, né? Ou seja, caso é menor que 3, então vejam bem, eu coloquei ali uma expressão de margem de valor. Então, caso a variável valor tenha um número que seja menor que 3, então ele vai entender que o caso atendido é esse primeiro que estamos executando aqui. Então, na linha de baixo, agora, né, caso a variável valor seja menor que 3, então nós vamos aqui pedir para ele exibir um message box, certo? Apenas com a mensagem informando que é um bebê. Então, a faixa etária que foi aplicada ali, né, até 3 anos, né, até 3 o valor da variável, então ele vai ser considerado um bebê. Então, ele executa esse primeiro caso ele seja verdadeiro, né, e ignora o restante, porque ali ele já notou que a variável valor é esse caso. Mas se eu colocar um valor que não seja menor que 3, então ele não vai mais executar esse caso. Aí nós temos então que executar um novo caso. Então, na linha abaixo, eu vou colocar lá um outro case is, e colocando como, por exemplo, menor ou igual a 12, certo? E aí eu vou fazer um outro message box, e nesse nós vamos informar que é uma criança. Muito bem, então menor ou igual a 12. Então, se estiver entre a faixa
de 3 a 12, ele entra então no segundo caso. Menor que 3, ele entra no primeiro caso. Enfim, vamos então criando aqui outros casos para a idade, né? Como por exemplo agora, menor ou igual a 17, ele vai nos informar que é um adolescente, certo? Mais um caso, menor ou igual a 25, é um jovem. Mais um caso, menor ou igual a 65, message box, é um adulto. Então, reparem que se nós fizermos, né, essas condicionais aqui utilizando o if, seria bem mais trabalhoso e visualmente também não ficaria muito claro. Então, a probabilidade de erro com os ifs fazendo essas situações é muito maior. Ok? Então, vejam que aqui nós estamos seguindo, né, toda a sintaxe, estamos fazendo aqui os cases, né? Então, para cada case, o valor da expressão que nós estamos informando, né, a condicional para a idade, e as instruções a realizar que está sendo lá, né, o message box. Ele vai exibir uma caixa de mensagem informando qual a classificação etária daquela idade. Ok? Bom, agora nós temos aqui uma outra situação, fizemos então até 65, adulto, então vai nos restar aqui, por exemplo, informar valores que ele seja idoso. Eu poderia muito bem colocar ali, caso is, né, maior que 65, então seria aí a situação para o idoso. Mas aqui, né, como agora eu já eliminei todas as classificações etárias e me sobrou a última, eu posso simplesmente usar o comando case else. Certo? Dessa forma. Ou seja, se nenhum dos casos anteriores forem atendidos, ele obviamente vai entrar nesse último, que só pode ser valores acima, né, de 65. Então, ele aqui vai ser considerado que é um idoso. Muito bem. Tá aí. Aí, ao terminar toda a estrutura do select, né, tem que lembrar aqui de colocar a finalização end select, assim como no if, que temos o end if, e pronto. Vejam como é muito mais legível, né, e muito mais claro a leitura do código da estrutura select case. Né? E caso haja algum erro, né, a possibilidade de acerto, de você localizar o erro quando você estiver debugando o código, vai ser muito mais ágil. Então você vai produzir melhor, né, utilizando o select. Então eu recomendo vocês aplicarem ele sempre que vocês tiverem uma estrutura muito grande, né? Então, porque são várias condições. Então, o if ele seria muito mais trabalhoso de realizar, certo? Bom, vamos retornar então para o nosso Excel, porque agora nós vamos então executar, né, essa subrirotina. Lembrando que para executar uma subrirotina é necessário, né, ir lá no botão macros. Está lá então, né, a nossa subrirotina, a nossa macro chamada idade. Vamos executá-la e vejo então o input box entrando em ação. Né? Então ele exibiu a caixa de mensagem, né, mesma do message box, com a diferença que você tem um campo de entrada, né, e com a frase que nós colocamos, entre com a idade. Então vou fazer um teste aqui, né, vou colocar aqui 2. Vamos informar aqui 2. E dando OK, olha lá, é um bebê. Então ele caiu lá no primeiro caso. Se eu der OK agora, vejam que ele ignora o restante do código, né, e finaliza lá no end select. Então, até o processamento interno do select case pelo computador se torna mais rápido. Então, a execução é muito mais rápida, o término dele da memória também é muito mais veloz. Certo? Vou executar novamente. Agora eu vou colocar uma outra idade. Vou colocar aqui 50, por exemplo. OK. É um adulto. Né? Então, ele está na faixa lá do menor que ou igual a 65. Então, é um adulto, certo? E assim, você vai executando. Vou colocar agora aqui a idade 120. Né? Então, muito acima de todas as possibilidades. Eu não criei um caso maior, né, que 100, por exemplo, mas essa situação aqui entra no
case else, ou seja, não é nenhum dos casos anteriores. Então, é o caso acima do último caso lá, que são o menor ou igual a 65 anos. Enfim, gente, a estrutura de select é isso. Espero que aproveitem e apliquem em situações que podem ser úteis. E lembre-se, ele é mais útil em casos que você tem ali uma série de condicionais para serem avaliadas. Espero que tenham gostado do vídeo e aguardo vocês na próxima videoaula.